Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de como foi prestar o Enem pela primeira vez. E pra quem não sabe, eu fui fazer o Enem pela primeira vez e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o como eu me senti e eu vou falar um pouco também sobre algumas questões da prova. Então, se você já gostou da ideia desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí embaixo que me ajuda bastante. E lembre-se de compartilhar o conteúdo do canal com os amigos de vocês, porque a divulgação é muito importante. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Domingo, dia 4 de novembro de 2018. Eu tinha acordado às 10h30 da manhã e eu estava muito nervoso, porque era a primeira vez que eu ia fazer uma prova do Enem e eu não tinha me preparado nada para essa prova. Então eu estava muito nervoso e meus amigos ficaram me mandando várias mensagens de apoio falando: não, cara, você vai ficar bem, relaxa, respira, faz as questões com tranquilidade, não faz com pressa. E isso me acalmou um pouquinho. Quando deu mais ou menos umas 11h30, eu comecei a me arrumar para fazer a prova. E que eu tinha que estar pronto meio-dia, porque eu ia de táxi pro local de realização do exame. E o lugar que eu fiz a prova é na Tijuca, foi na Tijuca. E a Tijuca é um bairro do lado da minha casa, então eu não tive tanta dificuldade de acesso. Então eu me arrumei, quando deu meio-dia, eu peguei minha mochila com a minha pasta com cartão de confirmação, o meu lanche, um casaco, a minha identidade e uma caneta, junto com mais um fone de ouvido e meu celular também. E eu fui fazer a prova. Durante o caminho eu estava muito nervoso e eu fui puxar. O taxista tinha puxado assunto comigo pra distrair a minha cabeça, porque eu estava muito nervoso. Ele perguntou várias coisas pra mim, eu fui conversando com ele. Ele é muito legal. E meus amigos também continuaram me mandando várias mensagens de apoio, falando que vai ficar bem, pra fazer com calma. E isso me acalmou bastante. E chegando lá, né, tava no portão, tava cheio de estudante, muito estudante mesmo, tanto que eu fiquei até com vergonha de entrar, mas eu aproveitei que tinha um pessoal entrando e eu entrei no meio pra não ficar todo mundo olhando pra mim. Então eu entrei na escola e assim que eu entrei tem um muro com o nome dos estudantes do colégio e você tem que ir pra direita nesse muro pra dar acesso à escola em si. Aí, quando eu fui pra direita, tinha o pátio da escola. Nesse pátio tava cheio de estudante. E todo mundo tava olhando um pra cara do outro, porque eu acho que muita gente que tava ali ia fazer o Enem pela primeira vez. Então eu acho que era por isso que tava todo mundo olhando um pra cara do outro de desespero. Mas assim que eu entrei na escola, veio um cara falando para os estudantes subirem pra sala de aula, pra logo adiantando, pra poderem aplicar a prova depois, pra ficar mais fácil. E assim que eu cheguei, eu subi e a minha sala era a sala J, no segundo andar. Então eu subi umas escadas e fui pra sala J. E assim, em cada porta de sala de aula, tinha um instrutor. E esse instrutor, ele era responsável para pegar sua identidade para ver se você estava naquela sala de aula. E também ele te dava um saquinho para você guardar o seu celular, o fone de ouvido e uma chave. Mas eu só usei para guardar o celular mesmo, porque fone e chave eu tinha guardado dentro da mochila. Aí beleza, ele viu, me conferiu e tal, me deu o saquinho, eu guardei meu celular desligado e botei dentro da mochila. Depois eu entrei dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula tem um outro instrutor sentado na mesa dos professores. E ele é responsável por te dar uma ficha de preenchimento. O nome dessa ficha é folha biométrica. E nessa ficha você bota a sua identidade, bota seus dados e confere pra ver se tá tudo certinho. Aí beleza, ele me deu a ficha. Ela, no caso, ela me deu a ficha e eu sentei no lugar. E eu tive que esperar uns 50 minutos pra poder começar a fazer a prova. Nesses 50 minutos foi passado as regras, que na mesa não podia ficar mochila, só podia ficar o lanche, e o lanche que eu tinha levado nesse dia era um pacote de biscoito de torcida, 2 pacotes de bolinhos e um pacotinho de jujuba, mais a garrafa de água. A garrafa de água eu botei no chão pra não molhar a prova. Aí eu deixei só o lanche em cima da mesa, junto com a identidade e a caneta preta. Aí, beleza. Depois disso, bateu um cara na porta entregando as provas e as provas estavam lacradas.
E uma coisa que eu achei interessante é que a prova do Enem, você não tem que preencher ela com o seu nome. Ela já vem com o seu nome, você só confere pra ver se os seus dados estavam certos. Aí a moça foi lá, a instrutora, ela pegou as provas e no Enem, você, pelo menos na minha escola foi assim, eu não sei se nas outras é assim também. A instrutora, ela pega as provas e vai vai falando o nome de cada um para poder entregar a prova. Ela vai na sua carteira te entregar a prova. Você não precisa se levantar para pegar. Ela vai na sua carteira te entregar. Aí beleza, você vai lá, ela entrega a sua carteira, a sua prova, ela entrega a sua prova e você confere seus dados bonitinho e espera para tocar o sinal para poder fazer. E o início da prova é 1h30, então quando deu 1h30 o sinal tocou e a gente pôde começar a fazer as provas. Aí eu comecei lá a ler e tal. E a minha primeira prova do primeiro dia foi essa daqui, foi a prova branca. E a minha frase é: e não há quem ponha um ponto final na história. E aqui embaixo tem as instruções. E a capa, essa é a capa do Enem, mas a capa original mesmo é o cartão de resposta que eu destaquei e entreguei para a instrutora. Que nesse cartão de resposta tem os seus dados e a parte de trás do cartão é a folha de redação em si. O rascunho fica atrás da prova. Então você pega, coloca seus dados ali, confere tudo certinho, destaca, entrega e quando você termina de fazer a prova, você entrega para a instrutora. Aí beleza, eu comecei a fazer a prova e tal. E a minha prova de língua estrangeira era de inglês, porque eu acho o inglês mais fácil pra mim, mas meus amigos escolheram o espanhol. E eu achei a prova de inglês muito fácil, que é tudo interpretação de texto, e eu achei muito fácil. Aqui tem uma tirinha, eu gostei bastante dessa tirinha. E fala basicamente sobre a sociedade exigir que as crianças tem que ser isso e aquilo. Eu gostei bastante dessa tirinha. Depois da prova de inglês tem a prova de espanhol, que eu não precisei fazer porque eu só escolhi inglês mesmo, então eu pulei a parte de espanhol. Depois de espanhol, vem a partir da questão 6, no cartão branco, começa a prova de códigos de linguagem, que é português e literatura. E é a mesma coisa que é de inglês, só que é texto, mas os textos são maiores e você tem que saber interpretar. E eu, particularmente, eu vou confessar pra vocês que eu tenho muita facilidade com português e literatura. E eu consegui fazer essas questões com muita facilidade. Mas quando chegou na parte de ciências humanas, eu já tive que quebrar um pouquinho a cabeça, porque ciências humanas eu tenho não sou tão fã assim quanto eu sou de códigos de linguagem. Mas como eu não tinha estudado também, eu acho que foi por isso que eu não consegui fazer as questões com tanta facilidade. Mas eu particularmente eu gostei bastante da prova. Eu consegui fazer ela super de boa do primeiro dia, que é códigos de linguagem e ciências humanas. Eu consegui fazer de boa. E uma questão que eu gostei dessa prova, algumas das questões que eu gostei, foi a questão 9, que fala sobre a língua secreta dos gays e dos travestis, que eu ri bastante dessa questão. Eu fiquei tipo, nossa, tem um dicionário para os gays e os travestis e eu não sabia. E eu gostei dessa questão. A outra questão que eu também gostei foi a questão 28, que fala sobre uma avó que é lésbica, que beijou a tia. A neta dessa avó é lésbica e a avó dela, depois essa neta descobre que a avó é lésbica também. Alguma coisa assim, eu não soube interpretar muito bem essa parte. Mas eu ri bastante dessa questão. Teve até meme no Twitter que eu comecei a rir. Eu ri na minha cabeça, né? Porque na prova eu não podia fazer barulho, mas eu ri na minha cabeça. Mas quando eu cheguei em casa, eu ri a beça dessa questão. E é basicamente isso que eu achei da prova de código de linguagem e ciências humanas. Sobre a redação, eu achei o tema da redação bem fácil, porque eu já tinha argumentado sobre isso em sala de aula. Eu já tinha falado sobre esse tema com os meus amigos na sala, então eu não tive tanta dificuldade para argumentar. A minha redação, ela teve 29 linhas, esse é o rascunho da redação, e as linhas são numeradas. Então na primeira linha eu botei o título, eu pulei uma, aí eu comecei a desenvolver a redação. Eu não vou ler a minha redação porque eu acho algo muito pessoal, então eu vou deixar isso pra deixar a redação quieta. E foi basicamente isso que eu achei do primeiro dia de prova. Agora vamos para o segundo dia. 11 de novembro de 2018. Dia da prova de Ciências da Natureza e Matemática. Eu também não tinha me preparado para essa prova, que como eu já disse antes, eu não quero entrar para a faculdade ano que vem, mas eu não preparei para essa prova mesmo assim. E eu fui com a cabeça assim,
Danilo, você vai fazer com atenção as questões de biologia e de química, porque eu sei biologia e química, e matemática e física você vai chutar, porque você não sabe, então você não vai fazer com atenção. Tô brincando, galera, eu fiz com atenção sim, eu li os textos, tá? Beleza, eu fiz o mesmo esquema do primeiro dia de prova, eu fui de táxi pro local de realização da prova. Eu fui de táxi, saí meio-dia de casa, levei o mesmo lanche, só que eu levei um bolinho a mais e um pacote de jujuba a mais, porque no domingo anterior eu tinha comido só a jujuba enquanto eu realizava a prova. Então eu fiz a mesma coisa nesse domingo. E eu cheguei lá, já tava todo mundo no segundo andar pra entrar na sala de aula. E a minha sala já tava um pouquinho cheia, então eu cheguei. É o mesmo processo. Você chega lá, tem o instrutor, você dá o seu celular, dá os seus dados, sua identidade, pega o seu celular, bota dentro do saquinho, fecha ele, bota na mochila. Só que eu tinha esquecido de desligar o celular. Então, ou seja, meu celular ficou no silencioso, ligado, fechado, lacrado dentro do saco, dentro do saquinho, e botei dentro da mochila. Aí eu entrei na sala, o mesmo processo e tal, pega seu nome, bota seu digital lá e vai pra uma carteira. Aí eu fui só que dessa vez eu sentei no final. E eu fiquei esperando a prova chegar e tal, e o mesmo processo. Lá passa as instruções, não pode mochila em cima da mesa. E a prova foi lá distribuída e tal. Só que uma diferença é que quando você vai pegar a folha, o de dado biométrico com o instrutor, eles dão uma folha de rascunho, que como é que é prova de exatas, e exige um pouco de cálculo, então ela te dá uma folha de rascunho próprio. E a folha de rascunho também tem o seu nome, você confere e só reescreve ele. Então essa folha de rascunho e a folha de dado biométrico e você vai sentar em algum lugar. Aí beleza, eu fui lá, conferi meus dados e tal, 9h30 começa a prova. Aí tocou o sinal, a moça, boa sorte galera, aí a gente começou a fazer a prova. Aí gente, eu comecei a fazer as questões, tá, a ler. Esse é o meu caderno é o amarelo do segundo dia. Eu comecei a fazer as questões, tal, lá, bonitinho, pá. Aí, do nada, eu comecei a ficar assim, o que tá acontecendo aqui? Porque você lia uma coisa na prova, e do nada aparecia outra, aí do nada aparecia outra, isso meio que embolava tudo. Aí você ficava tipo, tá bom, eu acho que é essa, vou marcar essa. E eu basicamente eu fiz isso a prova inteira. Como eu já tinha dito antes, eu tinha ido com o foco de chutar física e matemática, mas particularmente, eu chutei 90% dessa prova. Porque eu não sabia dominar alguns assuntos e eu já tinha estudado isso sobre... Mesmo que eu já tivesse estudado isso em sala de aula, eu não tinha tanto conhecimento, até porque eu não tinha estudado também. Mas... tava muito complicada a prova, eu não sou da área de exatas, mas mesmo assim tava muito complicada, tipo assim, eu tava ficando muito cansado já, nas primeiras questões já tava ficando cansado de ler. E são textos enormes também, não importa qual é o tipo de prova, é prova de exatas, mas tem muitos textos. Mas tem algumas questões que eu gostei também, tipo a questão 101 de química. Fala sobre que as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária. Eu gostei dessa questão porque ela fala sobre nomenclatura. E nomenclatura é uma das matérias que eu mais gosto em química, que fala sobre botar nome no carbono, tipo a quantidade de carbono que tem, você dá um certo nome para a quantidade de carbono. E era basicamente isso que falava sobre a questão. E essa foi a única questão de química que eu gostei. A outra questão que eu gostei foi a de matemática, que falava sobre Minecraft. Eu sei que é algo muito estranho, mas eu me surpreendi quando eu vi essa questão de Minecraft, que é a questão 146. Olha, não tô brincando, ela fala sobre Minecraft, olha. Ela fala sobre Minecraft e tá perguntando o seguinte: um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4x4x4 e ele já empilhou alguns cubinhos necessários conforme a figura. Aqui tá mostrando a figura, toda bonitinha. Aí aqui, eu tinha que adivinhar qual que dessas aqui que se encaixava aqui nesse espaço aqui que tá faltando, tá vendo? Eu achei essa questão muito fácil. E eu li, teve meme dessa questão no Twitter também. O meme era o seguinte, se você jogou Minecraft alguma vez na sua vida, você sabe que acertou algumas das questões. Eu acho que essa foi a questão mais fácil, a única questão fácil que tem na prova de matemática, a única questão fácil que eu consegui fazer de boa.
Mas tem algumas também que eu consegui fazer, que envolvia tabela e gráfico, e eu sei ler gráfico e tabela, e eu achei essas questões fáceis também, mas pra mim, grande parte dessa prova estava muito difícil, e eu fiquei muito cansado, tanto que eu tô gravando esse vídeo um dia depois de ter feito essa prova, ou seja, eu fiz a prova ontem, e hoje é segunda-feira, eu faltei aula porque eu não estava em condições de ir pra escola. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje por causa disso também. E basicamente foi essas minhas duas provas do Enem. Eu, eu até que gostei de realizar o exame pela primeira vez. Pra alguém que fez o exame pela primeira vez, eu acho que eu fiz bem. E no primeiro dia, eu esqueci de falar, no primeiro dia, meus amigos tinham mandado o gabarito das provas, só que eu não quis corrigir com medo de que o resultado dessa prova aqui influenciasse nessa daqui. Então eu vou corrigir depois. Mas eu acho que eu fui bem, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu fui bem, pra quem fez pela primeira vez. E basicamente foi isso que eu queria falar no vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se algum de vocês fez o Enem também, realizou ele pela primeira vez, comente aqui embaixo com o que vocês acharam e como vocês se sentiram. E eu vou deixar aqui também na descrição as minhas redes sociais. Por favor, sigam-me em todas elas. Inclusive, sigam-me na minha fanpage do Facebook, que lá eu publico várias novidades sobre o canal e tal. Eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aqui na descrição. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!